Olá, minhas senhoras, sejam bem-vindas novamente a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser um vídeo mais específico, né? Eu vou trazer para vocês algumas inspirações caseiras para café da tarde, né? Para vocês receber uma visita, você ter uma inspiração. Mas antes de tudo, eu quero falar aqui para vocês que, como eu falei aqui, né, a inspiração para receber visitas, mas não caia nessa, gente, que você deve fazer somente coisas gostosas quando for receber visitas. Nananina não, gente, você também tem que fazer para você também, certo? Quem me acompanha nos vlogs aqui do canal sempre sabe o quanto eu faço coisas caseiras, comidas caseiras para mim mesmo. A gente não deve, tipo, fazer, eu vou fazer um bolo só quando vir uma pessoa aqui em casa. E para você? Você não conta? Você não é uma parte especial da sua casa? Entendeu? Da mesma forma, serve para aquelas pessoas que deixam louças guardadas, os melhores pratos só para quando receber uma visita. Não, gente, não faça isso. Viva os momentos de hoje, viva o dia de hoje, sabe? Faz uma mesa posta aí para você também. Por que não? Um almoço de domingo, você e a sua família. Não precisa ser necessariamente. Tem pessoas que querem fazer um espetáculo somente quando recebe visitas em casa. Mas eu acho que vocês entenderam muito bem aí a mensagem que eu quis deixar para vocês. E vamos lá, gente. Vou fazer um vídeo específico para isso, porque aqui no meu canal, nos vlogs, eu sempre faço uma receita, mas eu quis trazer um vídeo específico, certo? E que possa inspirar vocês também. E nas opções de hoje, eu vou fazer pão, vou fazer bolo de milho e vou fazer também pão de queijo, gente. Eu amo essas coisas de café da tarde assim, e quem sabe que eu sou uma jovem senhora, eu amo muito mesa posta, um cafezinho pronto, um cheirinho de café, aquelas coisas assim, exalando. Mas antes de tudo, vamos lá iniciar os processos. Vou simplificar, ao mesmo tempo vou deixar bem explicadinho o passo a passo do bolo, o passo a passo do pão, o passo a passo do pão de queijo. Ok? Então vamos lá, já colocar a mão na massa, né? Vou começar com o preparo do pão e em seguida já vou para o pão de queijo. E no preparo de hoje, gente, eu vou fazer equivalente 1 quilo de pão, tá? Então, antes de tudo, eu vou fazer a esponja. Eu vou colocar aqui 2 xícaras de leite morno, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, né? Que é aquele fermentinho para pão. E aqui, gente, tem 4 colheres de sopa de açúcar, tá? Então, essa vai ser a esponja do pão. E aqui, nesse processo, eu vou adicionar aqui, ó, 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Mas se não quiser fazer essa esponja, tá tudo certo, tá? Pronto, já agora eu vou misturar ele bem aqui. Essa esponja aqui que eu vou fazer, gente, é nada mais, nada menos do que ativação do fermento. O início aqui mesmo é só isso, tá? Aí eu vou deixando essa mistura aqui em um breve descanso de uns 15, 20 minutos, até ela formar uma esponja. Na hora que for formar a esponja, eu vou mostrar para vocês poderem entender melhor. Agora eu vou cobrir com um pano e deixar ele aqui quietinho. Agora, gente, vamos para o início dos preparativos do pão de queijo. É aquela coisa, né? Vocês aí que são donas de casa também sabem. Enquanto a gente começa a fazer uma coisa, a gente já começa a fazer outra também, né? Aqui eu vou fazer o pão de queijo. Eu tenho esse pacotinho fechado de polvilho azedo, tá? Eu vou medir aqui na xícara para ver quantas xícaras equivalentes vai dar esse pacotinho, que eu acho que assim fica bem melhor para vocês também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 xícaras de polvilho azedo. Você vai precisar também de ovos, queijo, um pouquinho de sal e vai ter a parte do escaldo que eu vou mostrar aqui já em seguida para vocês. O escaldo é uma base de líquidos, né? Uma mistura de água, leite e óleo ou manteiga, que a gente tem que jogar esse escaldo totalmente quente aqui. Então, antes da gente chegar lá, eu já coloquei aqui 6 xícaras de polvilho azedo. Agora eu vou colocar aqui, gente, 1 colher de sopa de sal, polvilho, né?
que aí a gente já vai dar salgar ele aqui um pouquinho. Não precisa ser muito sal, porque o queijo em si, ele já tem sal, né? Então a gente não quer um pão de queijo muito salgado. Vou colocar aqui nesse copo 1 xícara de leite, 1 xícara de água. Lembrando, gente, que essa minha xícara aqui que eu tô usando, a medida dela é de 250 ml, tá? Como eu já coloquei o leite e a água, a mesma quantidade de manteiga, mas se você quiser pode usar óleo também, tá? Essa mistura aqui subir a fervura, ela tem que estar bem fervente mesmo, aí eu vou jogar no polvilho. Lembra que eu coloquei o sal lá no polvilho, gente? Se eu quisesse colocar 1 colher de sopa de sal aqui também nesse processo, daria na mesma coisa, tá? Não, tipo, tem gente que gosta de já colocar o sal aqui direto. Tudo certo também. Joga toda essa mistura quente, como vocês estão observando aí, e mexe muito bem, né, para incorporar nesse polvilho. E assim, gente, o próximo processo é deixar essa massa ficar fria. Que os próximos ingredientes para entrar aqui, o ovo e o queijo. A gente não pode jogar o ovo e o queijo aqui agora, porque o ovo e o queijo ele pode cozinhar na massa quente, principalmente os ovos, né? Então, de momento aqui, é isso. Vou deixar ela ficar aqui de lado. Tchan, 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 tchan. O pão, gente. Enquanto a massa do polvilho vai ficar esfriando, já vamos para a massa do pão. Aqui, ó, ela já criou a esponjinha. Só como fica, gente? Ela cria uma espuma, né? Que é a esponja em si. Então, agora é hora de acrescentar os próximos ingredientes seguintes. Eu vou fazer a sova do pão na batedeira, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer aí também, esse processo dá para fazer uma sova manual também aí, que dá super certo. Então, como vocês viram aqui, a base da esponja foi 2 xícaras de leite, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de fermento, que é equivalente àquele pacotinho, e 4 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí agora os demais ingredientes aqui, gente, são 2 ovos, 3 colheres de sopa de manteiga, que é equivalente nessa medida que eu tô aqui, gente, que é 80 ml, tá? Mas se quiser, pode fracionar aí e colocar 3 colheres de sopa de manteiga. E essa manteiga que eu tô usando, gente, é uma manteiga de gado, é uma manteiga de garrafa mesmo, né? Que eu trouxe ela da Bahia. Então, é uma manteiga muito saborizada, muito gostosa. Então, ajuda a deixar o pão no aspecto, assim, bem gostoso. E agora, vou acrescentar aqui o trigo. O trigo, ele é aos poucos mesmo, tá? Falando pra vocês que é 1 quilo de pão, mas equivalente, a gente não usa totalmente 1 quilo de farinha de trigo. A gente usa como base, mas geralmente no total aí, deve usar umas 800 gramas. Por isso a importância de quando você for fazer um pão, você coloca o trigo, a farinha de trigo aos poucos, tá? Não de uma vez. Aqui eu já coloquei uma base, né? E vou misturar tudo isso aqui, ó, gente. Aqui tá todos os ingredientes. Vou misturar muito bem. Depois a própria batedeira, ela vai misturar tudo aí também, né? Ó, a esponja já cedeu totalmente aqui. Gente, essa massa tá tão macia, tão perfumada, que vocês não têm ideia. Só eu aqui mesmo para poder descrever isso aqui para vocês, que vocês daí infelizmente não conseguem sentir esse aroma somente da massa. Imagina quando isso aqui estiver em processo no forno, estiver assado. Fica magnífico. Então, a massa fica assim, gente, ela desgruda totalmente aqui, ó, da batedeira. Ela fica uma massa mole, tá vendo, ó? Nem muito mole, nem muito seca, sabe? Que a massa também não pode ser muito seca, né? Ela tem que ser uma massa bem flexível. Então,
Agora é aquele momento, né, onde a gente deixa ela descansar. Geralmente a gente deixa um processo dela de descanso até ela dobrar de tamanho, uma média de 40 minutos, né? Mas como hoje o clima tá um pouquinho mais frio, então esse pão aqui vai demorar uma média assim de 1 hora para ele dobrar de tamanho e fazer o seu descanso que é necessário. Antes de tudo, cobrir com um pano, né? E deixar ele aqui, ó. Vamos esquecer ele por enquanto. Gente, espero eu que vocês estejam entendendo as receitas em si. Eu gosto de compartilhar as receitas que eu, no meu entendimento, eu me entendo melhor fazendo receitas em xícaras, sabe? Em mls, do que em gramaturas, se é que vocês conseguem entender que cada pessoa tem um jeito de fazer receitas. Tem pessoas que só faz receitas pesando, né? Fazendo as gramagens, a gramatura mesmo. Só que eu entendo melhor e acho mais fácil também em xícaras. Reforçando mais uma vez, a xícara que eu tô usando de medida aqui é de 250 ml, ok? E como vocês já viram aí, já dei uma boa adiantada no pão, agora nós vamos pro pão de queijo. E como vocês já viram, né, já fiz aquele caldo, coloquei no polvilho, então agora a massa já está fria, totalmente fria, e agora é os últimos passo a passos. Então vamos lá, né, pra gente dar continuidade. Agora que o polvilho já está totalmente frio, gente, eu vou começar aqui de início com 3 ovos. Se eu achar que há mais necessidade, eu acrescento mais, tá? Então vou começar aqui, eu acho que esses 3 ovos já é o suficiente. E aí vou acrescentar aqui também já o queijo. Você pode estar usando o queijo da sua preferência, tá, gente? Geralmente eu faço pão de queijo com queijo mussarela, que é mais um queijo mais em conta, sabe? Mais barato também, e o resultado dá na mesma coisa. Já mexendo aqui, eu já consigo observar que eu vou precisar adicionar aqui nessa massa mais ovos. Então, eu vou adicionar aqui, ó, já vou até quebrar aqui. Ó, mais um ovo. Tem que ser aos poucos mesmo, gente. A gente não pode colocar de uma vez. A gente vai mexendo, vai vendo a consistência da massa, vai vendo se há necessidade ou não. E como eu estou fazendo uma quantidade um pouco maior, por isso que tem essa necessidade de acrescentar mais ovos, né? Porque uma parte desse pão de queijo aqui eu vou congelar também. Então, por isso que eu tô fazendo uma quantidade um pouco até maior. Então, se você quiser fazer uma quantidade um pouco reduzida, vai a seu critério aí também. Gente, eu acrescentei aqui mais 2 ovos, então no total eu acrescentei aqui 6 ovos, tá? Então eu tava mexendo com a colher aqui, mas aí chega um momento que não dá mais para trabalhar com a colher. Tem que trabalhar, fazer a sova mesmo com as mãos, porque dá mais precisão e você também tem contato com a massa, né? Para deixar ela homogênea e ver o ponto, né? Qual é o ponto, se tá bom, se vai precisar de mais ovo ou não. Olhando aqui, eu acho que se vai precisar é só de mais um ovo, mas eu vou mexer ela muito bem aqui, porque é uma massa assim que a gente tem que ir mexendo, vendo a textura, enfim. Eu não sei se eu falei, gente, na hora do queijo, se eu não falei, eu tô falando agora, e se eu já falei, tô falando de novo. O queijo aqui, a quantidade de queijo que eu coloquei foi 2 xícaras de queijo, tá? E por vir das dúvidas também, eu vou deixar a descrição aqui, né, da receita, tudo certinho. Tanto do pão, tanto do pão de queijo e tanto do bolo que eu ainda vou fazer. Vou deixar aqui tudo bonitinho na descrição, que se você quiser fazer aí também, você pode tirar um print, né? Que fica bem mais fácil para você reproduzir aí na sua casa também. E o pão de queijo aqui é o seguinte, gente, você tem que sovar ele muito bem, não muito assim com tanta precisão não, é só mesmo para os ingredientes ficar bem encorpados aqui. Já tá quase bom aqui, vou sovar numa média de mais uns 3 minutinhos, já é o suficiente. E agora, gente, que essa massa do pão de queijo tá totalmente sovada, como eu falei, ela fica uma massa bem molenga mesmo. Aí agora, para fazer a modelagem, é necessário você untar as mãos, sabe? Com pouco óleo mesmo, ó. Untei aqui e com uma colher de sopa, ó, vou pegar uma quantidade aqui, ó, e vou fazer bolinhas, tá?
Ó, minha mão tá untada. É importante a mão estar untada, porque se eu modelar aqui sem nenhum óleo aqui nas minhas mãos, essa massa aqui gruda, vira uma meleca na mão aqui, gente, e ela não dá a consistência de bolinha. Então, equivalente a uma colher de sopa, dá uma bolinha mediana assim, tá? Mas aí, referente a isso, você pode fazer o tamanho, o formato que você preferir, certo? Então, vai ser as bolinhas aqui. Olha só que coisa mais bonitinha, gente. Vai ser mais lindo ainda depois. E aqui, gente, se você quiser colocar queijo parmesão também aqui, fica bem legal. Ou até mesmo colocar queijo parmesão por cima, para finalizar antes de levar ao forno, que o queijo parmesão vai dar todo aquele tchan, aquele sabor que ele tem, que é bem diferenciado. E vai formar uma crostinha diferente aqui, tá? É uma questão opcional aí, né? Pra quem quiser fazer algo assim diferente, fica bom também, tá? Fica a dica aí pra você. E para fazer o congelamento, gente, é o seguinte, do jeito que tá essa forma aqui, eu coloco ela no meu freezer. Claro que eu faço uma adaptação, tiro algumas coisinhas ali de uma maneira bem rápida, né? É só para poder congelar mesmo. Não posso pegar o pão de queijo aqui totalmente mole como ele está e colocar dentro de um saquinho. Aí vai misturar, não vai desmanchar todinho. Então, coloco no freezer, depois dele totalmente congelado, eu coloco, tiro da forma e coloco em um saquinho, né? E deixo no freezer mesmo, gente. E quando a gente vai assar eles, parece que foi feito na hora, gente. Ninguém fala que foi congelado de tão bom que fica. Eu gosto desse processo justamente para isso, né? Para praticidade. Às vezes a gente quer tomar um café e não quer fazer muitas coisas naquele momento. Então, como tem no congelamento, fazendo o congelamento do pão de queijo, eu acho muito mais prático. Inclusive, aqui no meu canal eu tenho um vídeo específico do pão de queijo. Só fiz pão de queijo nesse vídeo, uma quantidade bem maior, um volume bem maior. Congelei também e mostrei passo a passo, mostrei ele depois de congelado. Enfim, dá uma navegada aí no canal que vocês vão encontrar também. Então, é isso aí. Eu vou congelar essa parte e vou assar a outra. Mas, gente, enquanto isso, é o seguinte, enquanto a gente faz uma coisa, outra coisa vai entrando o seu ponto, né? Antes que eu fiz o pão de queijo, o nosso outro amigo aqui, a nossa outra massa, ela já fez a mágica dela, né? Olha como essa massa já está bem crescida, gente. Cresceu muito bem esse pão. Então, agora vamos tirar o ar da massa e fazer as modelagens. Preciso dizer que eu não sou muito boa, né, fazer aquelas modelagens bem bonitas, bem estéticas, mas vou tentar, né, gente? E a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo. É assim que a gente vai ficando boa nas coisas, né? Quanto mais você faz, cada vez mais você aprende. Então, esse é o processo. Aqui o pão de queijo eu não vou assar agora, tá, gente? Eu vou cobrir ele com um pano. E aí depois, mais tarde um pouco, aí sim eu vou colocar ele para assar, tá bom? Dividir essa massa em duas porções, tá? A outra parte tá aqui. Então, aqui se você quiser, já dá 2 pães, né? Se você quiser fazer aquela modelagem de enrolar e colocar como se fosse naquelas formas de pão de forma, dá pra você vir enrolando assim, né? E dá pra fazer. Mas eu vou separar aqui algumas porções e vou fazer as modelagens. Então, a modelagem é opcional de cada pessoa. Você pode fazer bolinha, pode fazer umas trancinhas, pode fazer tirinhas, cada modelagem específica.
Gente, agora eu vou explicar detalhadamente para vocês como eu fiz esses cortes, como eu fiz esse enroladinho, tá? Então, deixei aqui por último uma massa para mostrar para vocês. Então, basicamente é isso, gente. Essa bolinha aqui, eu pesei elas só para ficar igual mesmo, tá? 78 gramas que tem aqui. Então, vou abrir ela aqui. Então, com a ajuda de um rolo, eu vou só dar uma abertura a mais aqui nessa massa, ó. Tá vendo? Abri a massa. Aí, agora eu vou fazer esse enroladinho aqui, ó. Vou fechando ele, né? Ó. Tá vendo? Parece coisa de criança, brincando com coisa de criança, ó, massinha. É isso aqui. Aqui, gente, eu vou fazer esses cortes com a faca, ó. Esses cortes bem fininhos aqui mesmo. E o interessante, gente, é que assim, se você quiser rechear essa parte ali no começo, você pode colocar um recheio de sua preferência. Você pode colocar uma geleia, um doce de leite, você pode colocar um pedaço de queijo, uma fatia de queijo também, fica bem legal. E aí depois vem só fechando aqui, ó. Tá vendo? Aí fica desse jeito, esses cortezinhos aqui, ó. Aí seria interessante ele recheado, fica bem bonito, bem gostoso também. É a primeira vez que eu faço esse tipo de modelo desse jeito, né? E como eu falei pra vocês, vai fazendo as modelagens e vai aprendendo cada vez mais. E aqui, gente, renderam 18 unidades desse pãozinho bem enroladinho, certo? Já a forma já tá untada, agora eu vou cobrir com um pano aqui para esperar a segunda parte. Porque o pão é assim, gente, ele tem o primeiro crescimento, depois ele tem o segundo crescimento depois das modelagens. Eu ia fazer todas essas modelagens assim, só que eu decidi separar do nada mesmo, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer esse pão e colocar nessa forma aqui, ó. Que aqui já fica um pão pra mim e pro Lucas, né? Pra quando a gente for levar pro trabalho, né? Um pão de forma. Porque esse daqui eu vou finalizar ele com leite condensado e coco ralado. Então, esse daqui vai ser só um pão de forma comum mesmo, tá? Então, eu vou fazer a modelagem dele aqui e colocar nessa forma e deixar ele o segundo processo de descanso também. E agora, gente, vamos fazer o bolo de milho. Vai ser muito simples para fazer, muito prático também, porque vai ser tudo no liquidificador. Então não precisa bater nada com fouet, então coloca todos os ingredientes no liquidificador e tá prontinho o nosso bolo. Mas antes de tudo, todos os ingredientes já estão separados. Aqui, gente, eu tenho o milho, que é 2 xícaras de milho, ou seja, 2 espigas. Você pode fazer esse bolo com milho de latinha, se você preferir. Mas eu quis usar o milho in natura mesmo, sabe? Para ficar o mais natural, gostoso possível. Esse bolo, ele vai ficar meio que naquele aspecto de bolo pamonha, bem úmido, bem cremoso. Então, eu quero que ele fique assim. Então, eu falei, vou fazer com espiga de milho. Mas se você quiser fazer aí com latinha de milho, tudo certo, tá? Aí aqui também tem o coco ralado. Se você quiser também usar o coco ralado, aquele de pacotinho de mercado, tudo bem também. Mas esse coco ralado que eu estou usando aqui é o coco ralado natural mesmo. Eu comprei o coco, ralei bonitinho para ficar mais natural e mais gostoso possível esse bolo. Então vem cá que eu vou mostrar para vocês de pertinho os ingredientes aqui. E antes de mais nada,
o forno ele já está bem aquecido, gente. Ele precisa estar mais ou menos uns 10 minutinhos aquecido, bem quentinho, para receber em seguida o bolo, certo? Vou usar aqui, ó, 3 ovos, meia xícara de açúcar. Por que meia xícara de açúcar? Porque, como eu quero deixar ele um pouco mais cremoso, eu vou complementar aqui com um pouco de leite moça, tá? Com o leite condensado. Então, a metade aqui, ou se você não quiser, mas se você quiser pular esse processo, tudo bem. Você pode adicionar aqui, ó, 1 xícara de açúcar, tá? 1 xícara de leite, leite de coco, ou seja, uma garrafinha. Aqui o leite condensado, como eu falei pra vocês, o pó royal, a manteiga, que eu vou adicionar 2 colheres de sopa de manteiga, tá, gente? Eu não vou colocar muita manteiga, porque, tipo assim, o leite de coco, ele tem uma base de gordura também. O coco aqui em si, ele também tem uma gordura. Então, não acho necessidade de deixar esse bolo tão oleoso assim. Aqui, como eu falei, aqui tem 1 xícara de coco ralado, 2 xícaras de espiga de milho, gente. 2 xícaras de milho. Aqui tem equivalente 2 espigas de milho, tá? E para complementar aqui, gente, eu vou acrescentar 1 xícara de fubá de milho, né? Que é o milharina que eu vou usar, que dá na mesma coisa, ou fubá, tá bom? 1 xícara que eu vou acrescentar. Como eu falei pra vocês, vou colocar pouquinho, tá? É só pra complementar o doce do açúcar e ficar bem cremoso. Então aqui já é o suficiente. Gente, eu tenho uma memória afetiva com leite condensado, porque eu comia isso aqui escondido, gente, sério mesmo. Eu bebia leite condensado quando eu era criança. Nossa, eu achava uma delícia beber escondido. Na hora que a minha mãe ia procurar o leite condensado pra fazer alguma receita, bum, virou fumaça. Aí ela ficava desesperada, cadê? E aí eu colocava a culpa nos meus irmãos mais novos, né? Porque como eu sempre fui mais quietinha, a minha mãe nunca ia suspeitar de mim. Ela ia sempre suspeitar dos meus irmãos travessos. Coisas de irmãos, sabe, gente? Aí depois, hoje em dia, ela já sabe dessa história. Mas o leite condensado me fez ter essa lembrança, tá? Eu sei que vocês aí que tá assistindo esse vídeo já bebeu leite condensado também quando era criança, tá? Não vai negar, não. Gente, eu vou bater muito bem esses líquidos aqui. Depois, em seguida, eu vou adicionar o milho. É só, tipo, para deixar um pouco mais homogeneizado mesmo, na verdade. Depois eu venho com o milho, com 1 xícara do fubá de milho. E também já coloco aqui, ó, o coco ralado, tá? Agora só falta o pão de queijo ser finalizado ali no forno. Eu deixei ele por último, então já tem o bolo assado, os pães também. Então, enquanto isso, gente, que o pão de queijo já tá finalizando ali, eu vou aproveitar para montar a minha mesa, né, para fazer a mesa posta aqui em si. Gente, eu quero confessar aqui pra vocês que eu comprei esse forro de mesa aqui. Sabe aqueles forros de mesa de plástico que é vendido naquelas casas de R$1,99, aquelas lojinhas de R$1 que a gente fala aqui? Pois então, aqui eu tenho 2 metros e preciso dizer que amei essa toalha de mesa aqui. Uma que ela é de plástico, o que facilita bastante quando a gente recebe visitas em casa é que se sujar essa toalha aqui,
Com pano mesmo é bem mais fácil para limpar do que a toalha de pano, né? A toalha de pano a gente pode colocar na máquina e lavar, mas essa daqui é bem mais versátil e prático por isso. E eu amei essa estampa, gente. Olha só a estampa, olha, linda, né? E ela é totalmente de plástico, mas é um plástico assim com bastante relevo, sabe? Ela não é totalmente liso e ela tem esse aspecto de renda, com essa estampa bem quadriculada, parecendo, como eu falei, parece uma renda mesmo, com os tons assim, estampado bem suave. Então vou colocar aqui na minha mesa, né? E em seguida eu vou colocar as xícaras aqui também e montar a mesa aqui em si. Olha só como ficou esse bolo. Eu quis colocar ele nessa forma quadrada porque o meu intuito é cortar ele em quadrados, mas numa forma redonda também fica bem legal. Ó como é que esse bolo tá bem fofinho. Vou mostrar aí pra vocês. Olha só como ficou esse bolo. Ele tá bem quente, tá? Olha. Bem, ficou alguns pedacinhos de coco, o que dá um charme a mais nesse bolo, né? O coco aqui misturado também. Aí agora eu vou colocar esse bolo aqui nessa boleira, por isso que eu quis deixar ele quadradinho assim mesmo, que eu acho que já fica melhor, né, gente? Já tudo cortadinho assim, fica mais prático assim também. Agora sim, gente, tudo pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho como ficou o pão de queijo. Olha só, gente. Bem assado. E olha agora por dentro, né? Aquela casquinha mais crocante e bem macio, ó. Isso aqui ficou uma delícia, viu, gente? E agora, gente, deixa eu trocar aqui só para mostrar para vocês, para ficar bem mais de pertinho. Eu joguei aqui, ó, leite condensado e depois polvilhei com coco ralado. Ó. Divino também, gente. Isso aqui tá uma delícia. É um dos meus pães favoritos, né? Porque eu gosto de coco. Então, pra mim, isso aqui tá surreal de muito bom. Aqui é o pão de forma. Olha só como é que ficou bonito, gente. Ó, eu cortei uma parte aqui. Vou deixar ele cortadinho. E olha só a maciez desse pão. Aqui, gente, dá pra mim até congelar se eu quiser também. Só terminar de cortar e colocar pra congelar. Aqui, né, gente, como eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente, é o bolo de milho. Eu achei melhor deixar assim, não ficou muito bonito assim não, sabe? Cortado assim, mas enfim, da próxima vez que eu fazer, eu vou fazer na forma de bolo redonda. Mas, em todo caso, vai estar bom do mesmo jeito. Isso aqui é só uma questão de estética. Lembra que eu falei pra vocês lá no comecinho do vídeo? Essas coisas assim a gente só não deve fazer somente para visitas, pessoas de fora. A gente também deve, gente, é como se fosse uma obrigação. Quem gosta de fazer, claro, eu sei que nem todo mundo sabe, nem todo mundo gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere algo mais prático do que caseiro e prefere comprar numa padaria. Enfim, eu acho que é uma questão pessoal de cada pessoa. Mas se você gosta,
Faça aí para você, sua família, enfim, não fica só esperando um grande momento espetacular acontecer para você quando você for receber visitas na sua casa para fazer coisas assim. Essas coisas aqui eu sempre faço aqui em casa, então para mim já é padrão, tá? Mas enfim, gente, olha só aqui, ó, que eu deixei para mostrar para vocês o pão de queijo já congelado. Olha só como é que ficou. Legal, né? Então vou deixar ele no freezer. Então quando eu quiser um fim de semana é só colocar na forma, colocar para assar e enfim. É isso, gente. Espero eu conseguir aí, né, poder inspirar vocês com uma das receitas de hoje. E o intuito é esse, né? Gostoso compartilhar aquilo que a gente sabe com outras pessoas, o nosso modo de fazer, as nossas vivências, enfim, tá? E, gente, eu vou tomar um banho agora, né, pra daqui a pouco receber o pessoal, né, receber a família. Então, vou tomar um banho, colocar um vestido, enfim. Daqui em diante agora vamos deixar no off, né, gente? Já compartilhei tudo que eu queria compartilhar com vocês. Agora, a tarde do café da tarde a gente deixa em off, né, pra não deixar ninguém desconfortável, é claro. O intuito do vídeo é esse, era compartilhar com vocês essas inspirações de café da tarde do dia de hoje. E quem sabe, né, eu volto aqui de novo com mais outras inspirações para vocês de café da tarde, certo? Muito obrigada por ter assistido até o final desse vídeo, muito obrigada de coração pela sua companhia até aqui. Vejo vocês, minhas senhoras, no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!